A paz do Senhor, povo de Deus. Eu estava meditando em uma palavra esses dias e há dias eu venho meditando nessa palavra, Deus vem falando comigo. Em Atos capítulo 28, que fala sobre a história de Paulo em uma grande missão. E a Bíblia diz que Paulo, ao cumprir essa missão, no percurso da missão, ele sofre um grande naufrágio. E eles são lançados ao mar. O barco que ele toma, o navio que ele toma para fazer a viagem, naufraga, afunda. Mas mesmo assim, Paulo continua nadando rumo ao cumprimento da missão e do propósito que Deus tinha mandado ele ir, que Deus tinha lhe enviado. E Deus falava comigo nessa passagem, porque quantos de nós estamos em uma missão a qual Deus nos enviou? Nós estamos indo em rumo a um propósito que Deus nos enviou, seja na família, no trabalho, no ministério, enfim. Mas que no meio do caminho, no meio do percurso, nós passamos por naufrágios, porque tem ventos que são contrários, chuvas, dias de inverno, que tenta nos barrar, que tenta nos barrar, para que nós não venhamos prosseguir, para que nós não venhamos cumprir aquilo que Deus nos mandou, que Deus nos enviou, nos designou. Ventos contrários, naufrágios, percas, prejuízos, seja sentimental, emocional, reputacional. Nós sofremos muitos prejuízos muitas das vezes na nossa vida, no dia a dia, durante a nossa jornada. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo teve muitos prejuízos em meio à missão. Mas isso não foi motivo de Paulo parar. Ele continuou firme, com foco e a visão naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E Paulo, ele nada até uma ilha chamada Malta, achando ele que lá ia ser um lugar de refúgio, de segurança, que viesse trazer proteção para ele. E Paulo, ao chegar à ilha de Malta, reunido com outros homens que a Bíblia dá nomes de bárbaros, homens maus, malignos, Paulo faz uma fogueira, pega alguns gravetos para que pudesse se aquecer, porque o tempo era de chuva, era de inverno. Só que Paulo, ele é surpreendido por ataque de uma víbora. Em meio aos gravetos, ela se manifesta, se revela. E Deus falava comigo: minha filha, estou eu revelando as víboras que estão camufladas. Estou eu mostrando o que está em oculto e em escondido. Estou eu arrancando máscaras de víboras. Deus falava comigo através dessa palavra. E eu queria que você tomasse posse nessa tarde. Porque se Deus falou comigo, também vai falar com você. Está Deus nesse dia de hoje arrancando máscaras e revelando víboras que estão camufladas, escondidas, que estavam prontas para te atacar. Eu não sei se é situações que você está passando ou que vai passar, mas o Senhor está dizendo: estou eu revelando o que está em oculto e escondido, pronto para te atacar. De repente você está passando por um naufrágio, por um tempo de inverno, de frio, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de opressão. E as víboras estão a ponto de te atacar. Mas o Senhor está dizendo que está Ele revelando, mostrando, derrubando máscaras, jogando máscaras ao chão, para você saber quem é e quem não é durante a tua missão, e para você entender quem cabe e quem não cabe do teu lado. Aquela víbora atacou Paulo
E Paulo passa a víbora no fogo e ela solta a mão dele. Aqui vai uma chave para a tua vida. Você quer que as víboras que vêm te atacando te solte? Passa elas no fogo. Passa elas no fogo. Irmã, e que fogo é esse? A presença de Deus. Quando vir um ataque sobre ti, passa no fogo. Vai para o joelho. Apresenta ao Senhor. Entrega na mão do Senhor. Vai para o altar, vai orar, vai para o secreto. Porque enquanto tu está alimentando a tua fogueira, o fogo do Espírito Santo em ti, com oração, com jejum no secreto, em consagração, em obediência a Deus, as víboras vão ser obrigadas a te soltar. As víboras não vão conseguir ficar agarradas a você. Elas vão ter que sair. Porque o fogo do Senhor vai queimar. O fogo do Senhor vai destruir. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam ao redor de Paulo, homens maus, ficaram cochichando entre eles, dizendo: agora ele vai morrer. Agora ele vai inchar, ele vai morrer. Esse não tem condição. Esse homem é um homem maligno, é um homicida. A justiça não larga ele. Olha o tanto que ele já sofreu, passou por naufrágio, agora a víbora está pegando ele. Esse homem vai morrer. E a Bíblia diz que Paulo continuou sem sofrer nenhum dano. Esse Paulo é eu e é você. Que ainda que as víboras nos ataquem, ainda que a cobra nos ataque, nós não sofreremos dano nenhum. Porque em nós circula o antídoto do céu contra víboras, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Dentro de nós circula um antídoto que combate qualquer veneno, de qualquer cobra, de qualquer víbora, de qualquer espécie, para nos manter intactos, sem sofrer dano algum. E aqueles que via Paulo como homicida, como um homem maligno, que era castigo sobre a vida dele, esperaram a queda de Paulo, ele inchar e morrer, e não viram, não contemplaram, não tiveram esse prazer. Por quê? Porque Paulo era de Deus, servia a Deus, estava em uma missão obedecendo ao Senhor e carregava a presença do Senhor com ele. E a Bíblia diz que eles foram obrigados a mudar de opinião, de parecer, de visão a respeito de Paulo. Então o Senhor falava muito comigo nesta palavra. Ele me dizia: muitos vão ser obrigados, porque eu, o Senhor, vou mudar a opinião ao teu respeito. Eu vou mudar, eu, o Senhor, vou mudar o parecer que tem ao teu respeito. Vão ter que reconhecer, assim como aqueles homens reconheceram que Paulo, mudaram de opinião e viram que Paulo era um filho dos deuses. Na sua ignorância, eles pensaram assim: todos vão ter que ver e entender que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Então não se preocupa com o naufrágio, porque não vai te parar. Não se preocupa com o tempo de inverno, porque não vai te parar. E não se preocupa com as cobras, com as víboras, porque também não vai te parar, você não vai te neutralizar, não vai paralisar você diante da missão e do propósito que Deus tem contigo. Toma posse dessa palavra nessa tarde e deixa que as víboras o Senhor cuida, o Senhor trata, e o Senhor vai revelar tudo ao seu tempo. Deus abençoe em nome de Jesus.